Olá pessoal, vamos retomar para a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que a gente viu na aula de ontem. Ontem nós basicamente definimos como é que se determina seno, cosseno e tangente de um arco no círculo trigonométrico. E a gente viu o sinal do seno, o sinal do cosseno e o sinal da tangente em cada um dos quadrantes. A ideia de hoje é a gente ampliar o nosso argumento, a nossa base teórica e ser capaz, a partir do que a gente vai ver na aula de hoje, de determinar a razão trigonométrica de arcos que não estejam no primeiro quadrante. Por exemplo, se eu perguntar qual é o seno de 120 graus, no momento nós não temos conhecimento para saber quanto é o seno de 120 graus. Mas a partir do que a gente vai ver na aula de hoje, dá para a gente determinar o valor desse seno, que está no segundo quadrante, né? 120 graus está no segundo quadrante, usando para isso arcos que estejam no primeiro quadrante. Esse processo de utilizar arcos do primeiro quadrante para determinar razões trigonométricas que não estejam no primeiro quadrante é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante e é o nosso assunto principal da aula de hoje. Então nós vamos começar a aula definindo o que é redução ao primeiro quadrante. Bem, o que eu chamo de redução ao primeiro quadrante é o processo através do qual dá para você determinar razões trigonométricas de arcos que estão em outros quadrantes, mas que para isso eu vou tomar como base razões trigonométricas de arcos que eu já conheço no primeiro quadrante. Bem, esse processo ele só é possível porque, como a gente vai ver durante a aula de hoje, há uma simetria entre as razões trigonométricas nos demais quadrantes com essas mesmas razões no primeiro quadrante. Bem, além da simetria, a gente vai utilizar o sinal das razões trigonométricas nos demais quadrantes, sinais esses que a gente já viu na aula de ontem, a gente já viu em cada quadrante qual é o sinal do seno, do cosseno e da tangente. Bem, então eu vou reduzir arcos do segundo, do terceiro e do quarto quadrante ao primeiro quadrante. Para iniciar aqui o nosso estudo, vamos considerar um arco do segundo quadrante. Então, está aí o círculo trigonométrico que a gente já está se acostumando a ver. Consideremos aqui um arco no segundo quadrante. Pelo que a gente já viu, aqui eu posso encontrar o cosseno desse arco, aqui eu posso encontrar o seno desse arco, e prolongando o arco aqui para baixo, eu encontro a tangente dele. Isso a gente já fez na aula de ontem. Qual é a novidade para nós? Vamos observar esse pedacinho que está faltando desde a extremidade do arco alfa até o ângulo de π radiano, até o arco de π radiano. Esse pedaço que eu estou demarcando aí. Se a gente pegar esse arco que falta desde a extremidade do arco alfa até π radiano, se eu pegar essa quantidade que falta para 180, para π radiano, e colocar no primeiro quadrante, nós vamos ter esse arco que eu acabei de traçar. A partir desse arco, o que eu percebo? Primeiro eu posso observar que o seno desse arco é o mesmo seno do arco alfa, já que o tracejado foi na mesma posição. Se eu for traçar o cosseno desse arco, ele também vai ser o mesmo cosseno do arco alfa, apenas com o sinal trocado, mas o valor numérico é o mesmo. Apenas você pode ver que esse pedacinho que falta para chegar em 180 graus, ele teria um cosseno positivo, e o meu arco alfa tem um cosseno negativo, mas o valor numérico é o mesmo. E se nós prolongarmos para encontrar a tangente, você vai perceber que a tangente desse pedaço que falta para 180 graus, para π radiano, tem o mesmo valor numérico da tangente do arco alfa, apenas com o sinal trocado. O que eu concluo com isso? Eu concluo que, para você encontrar as razões trigonométricas de um arco no segundo quadrante, você pode tomar como base esse arco que falta para chegar em π radiano, que falta para chegar em 180 graus. E a partir das razões trigonométricas desse arco que falta para 180 graus, você pega e avalia, lembrando aí que o arco alfa está no segundo quadrante, avalia o sinal do seno, cosseno e tangente, onde é que vai ser positivo, onde é que vai ser negativo. Bem, desse modo então, para um arco no segundo quadrante, você toma quanto é que falta para 180 graus, e além de tomar quanto falta para 180 graus, você avalia o sinal conveniente para a razão trigonométrica que você adota.
Portanto, quando eu for reduzir um arco do segundo quadrante para um arco do primeiro quadrante, é só você olhar quanto é que falta para chegar em 180 graus. Por exemplo, o que eu falei, quanto é o cosseno de 120? 120 graus está no segundo quadrante. Eu olho quanto é que falta de 120 para 180, falta 60. Então isso quer dizer que as razões trigonométricas dos 120 graus são as mesmas razões trigonométricas dos 60 graus do primeiro quadrante. Apenas alguma delas, a gente vai ver quais, né? Alguma delas pode estar com o sinal trocado. E a questão do sinal trocado a gente vê de acordo com o quadrante em que ele está. Ok, então segundo quadrante, olha quanto é que falta para 180 graus. Imaginemos agora um arco que esteja no terceiro quadrante. Veja aí o círculo trigonométrico, como a gente já é acostumado a ver. Imaginemos aí um arco no terceiro quadrante. Esse arco no terceiro quadrante, aqui está o cosseno dele e aqui está o seno dele. Dá também para a gente marcar a tangente dele, prolongando como eu estou fazendo aí no slide. Ok. Como é que eu posso reduzir esse arco do terceiro quadrante para o primeiro quadrante? A ideia é nós olharmos quanto é que passou de π radiano. Quanto é que passou de 180 graus. Passou esse arco que eu delimitei aí em rosa claro. Observando esse arco que passou de 180 graus, coloquemos ele no primeiro quadrante. Está aí ele colocado no primeiro quadrante. Se eu for traçar as razões trigonométricas dele, eu vou perceber que o seno dele vai ser o mesmo seno do arco alfa, o mesmo valor numérico, o mesmo tamanho, está apenas com o sinal trocado, porque o seno do arco alfa é negativo, porque está para baixo, e o seno desse pedaço que eu tomei aí, que passa de 180 graus, ele é positivo. O cosseno dele vai ser também o mesmo valor numérico, apenas é um cosseno positivo, como a gente pode ver. E a tangente dele, observem que é a mesma coisinha. Afinal, é só prolongar o arco que eu vou achar a mesma tangente. O que eu concluo com isso? No terceiro quadrante, observar o tanto que passa de 180 graus, observar o tanto que passa de π radiano, é um critério eficaz, eficiente, para se reduzir ele ao primeiro quadrante. Com isso, então, a gente conclui que para qualquer arco no terceiro quadrante, basta que você olhe quanto é que ele passou de 180 graus. E ao olhar o tanto que passou de 180 graus, eu adoto o sinal conveniente para a razão trigonométrica, de acordo com os sinais que a gente já viu de seno, cosseno e tangente no terceiro quadrante. Finalmente, tomando aí um arco no quarto quadrante, de novo, é o círculo trigonométrico, como a gente já viu, está aí o arco no quarto quadrante. Eu queria chamar a atenção, nesse arco do quarto quadrante, aqui eu tenho o cosseno dele, aqui eu tenho o seno dele, e prolongando eu tenho a tangente dele. Agora vamos dar uma observada no quanto falta para completar a volta, nesse arco que eu delimitei de novo aí em rosa claro. Bem, esse arco que falta para completar 360 graus, coloquemos ele no primeiro quadrante. Está aí ele no primeiro quadrante. Agora vamos avaliar as razões trigonométricas dele. Observemos que o seno dele vai ser do mesmo tamanho do seno do arco alfa, apenas com o sinal trocado, porque o seno dele vai ser positivo e o do arco alfa é negativo. O cosseno dele é o mesmo valor, coincide exatamente. E a tangente dele, prolongando ali para cima, vai ser o mesmo valor numérico da tangente do arco alfa, apenas com o sinal trocado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: no quarto quadrante, é razoável para a gente pegar esse arco e reduzir ao primeiro quadrante, é interessante a gente olhar quanto é que falta para 360. Portanto, quando eu quero reduzir um arco do quarto quadrante para o primeiro quadrante, basta que eu olhe quanto é que falta para 360 graus, e ao olhar quanto é que falta para 360 graus, adotemos o sinal da razão trigonométrica que eu quero calcular. Lembrando que no quarto quadrante, seno é negativo, cosseno é positivo e tangente é negativa. Bem, resumindo aí um pouco, o que eu quis dizer para vocês? Toda vez que eu quiser calcular a razão trigonométrica de um arco no segundo quadrante,
você vai olhar quanto é que falta para 180. Se esse arco estiver no terceiro quadrante, olhe quanto é que passou de 180. Se esse arco estiver no quarto quadrante, olha quanto é que falta para 360. E aí, duas perguntas. A primeira é, e se o arco estiver em radiano? Bem, se o arco estiver em radiano, é muito mais simples. Primeiro passa ele para graus e depois trabalha com ele em grau. É muito mais fácil a gente trabalhar com o arco em grau, que a gente já é mais familiarizado, do que trabalhar com o arco em radiano. Então, toda vez que eu tiver o arco em radiano, transforma esse radiano em grau e aí você adota a razão trigonométrica de acordo com o que estiver pedindo na questão. Bem, a outra dúvida é essa que está aparecendo aí na nota. Se eu tiver um arco que passe de 360 graus, o que eu faço? Bem, se eu tiver qualquer arco passando de 360 graus, primeiro eu faço o menor arco côngruo dele, porque com o menor arco côngruo dele eu vou ter um valor que vai de 0 a 360. Observando esse valor, que é o arco côngruo dele, de 0 a 360, eu sei em qual quadrante ele está, e aí, se for necessário, faz a redução ao primeiro quadrante. Portanto, sempre que a gente quiser calcular razão trigonométrica de arcos superiores a 360 graus, primeiro se faz o arco côngruo, menor arco côngruo dele, depois, se for necessário, faz a redução ao primeiro quadrante. Aí eu trago um primeiro exemplo para a gente ver como que eu posso utilizar os conceitos estudados hoje. Eu quero saber quais as razões trigonométricas para o arco de 120 graus. Quero saber o seno de 120, o cosseno de 120 e a tangente de 120. Primeiro observemos que 120 é um arco no segundo quadrante. Então eu vejo quanto é que falta para 180. Falta 60 graus. Com isso, então, as razões trigonométricas dos 120 graus são as mesmas razões dos 60 graus. Agora, tomem cuidado com os sinais. Como eu estou no segundo quadrante, eu vou ter que ter um seno positivo, um cosseno negativo e uma tangente negativa. Vamos lá, então. Daí, o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. Como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 120, então, é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Por que menos? Porque no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então o cosseno de 120 vai ficar menos 1 sobre 2, que é o valor do cosseno de 60. A tangente de 120 é menos a tangente de 60. Lembrem que é menos porque a tangente no segundo quadrante é negativa. Então a tangente de 120 vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Feito então o primeiro exemplo. O segundo exemplo. Tomando um arco de 225 graus, determine o seno, o cosseno e a tangente de 225. A primeira coisa que eu devo observar é que 225 graus ele está no terceiro quadrante. Qualquer arco no terceiro quadrante, eu olho quanto é que passou de 180 graus. 225 graus passou 45. Então, vou tomar como base os arcos de 45, tendo que tomar cuidado com o sinal da razão trigonométrica. Então, o seno de 225 é menos o seno de 45. Menos porque no terceiro quadrante o seno é negativo. Desse modo, então, o seno de 225 graus é igual a menos raiz de 2 sobre 2, que seria o valor do seno de 45 graus. O cosseno de 225 graus é menos o cosseno de 45. Lembrando que é menos porque o cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Então vai ficar o cosseno de 225 graus igual a menos raiz de 2 sobre 2 também. A tangente de 225 graus é igual a tangente de 45. Lembremos que no terceiro quadrante a tangente é positiva. Como a tangente de 45 é 1, a tangente de 225 também é 1. Ok. Exemplo 3. Qual o valor do seno de 330 graus, do cosseno de 330 graus e da tangente de 330 graus? Primeiro eu vou observar o quadrante em que esse arco está. 330 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante, eu olho quanto é que falta para 360. Está faltando 30 graus. Então, vou tomar como base os arcos de 30, tomando cuidado com o sinal que eu vou utilizar na razão trigonométrica. Daí, então, o seno de 330 é menos o seno de 30. Menos porque no quarto quadrante o seno é negativo. Como o seno de 30 é 1/2,
Então, o seno de 330 graus menos o meio. O cosseno de 330 graus é igual ao cosseno de 30. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Daí, então, o cosseno de 330 graus ele é raiz de 3 sobre 2. A tangente de 330 graus é menos a tangente de 30 graus. Tangente no quarto quadrante é negativa. Então, fica a tangente de 330 graus é menos raiz de 3 sobre 3, que é o valor da tangente de 30. Exemplo 4. Quais as razões trigonométricas para o arco de 1230 graus? Você pode primeiro observar que 1230 graus ele é superior a 360 graus. Então, 1230 graus passou de uma volta completa. Toda vez que passar da volta completa, eu tenho que trabalhar primeiro o arco côngruo a ele, o menor arco côngruo a ele. Bem, procurando aí o menor arco côngruo a ele, nós vamos ter então que fazer o seguinte cálculo. Pega aí 1230 graus, divide para 360 e vê quanto é que dá o resto. Você vai perceber que 1230 graus é côngruo a 50 graus. Então, na verdade, as razões trigonométricas de 1230 graus são as mesmas razões trigonométricas de 150 graus, porque ele é côngruo a 1230 graus. Ok, 150 graus ele vai estar no segundo quadrante. No segundo quadrante eu vou ter que reduzir ao primeiro. Como? Observando quanto é que falta para 180. Está faltando aí 30 graus para 180. Então seria, o seno de 1230 graus é igual ao seno de 150 graus. 150 graus falta 30 para 180 graus. Então vai ser igual ao seno de 30 graus. Lembrando aí que no terceiro quadrante o seno é positivo. Como o seno de 30 graus é 1 sobre 2, então o seno de 1230 graus também é 1 sobre 2. Para o caso do cosseno, tem do mesmo jeito. O cosseno de 1230 graus ele é igual ao cosseno de 150 graus, que é côngruo. O cosseno de 150 graus é menos o cosseno de 30, porque eu estou no segundo quadrante, então o cosseno é negativo. Então vai ficar o cosseno de 1230 graus igual a menos o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Finalmente, a tangente de 1230 graus também é igual à tangente de 150 graus. Como 150 graus, eu já sei que ele está aí no segundo quadrante, aqui vai ser menos a tangente de 30, porque a tangente no segundo quadrante é negativa. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então a tangente de 1230 graus é menos raiz de 3 sobre 3. Quinto exemplo. Calcule o valor da expressão cosseno de 150 graus mais cosseno de 330 graus menos a tangente de 300 graus. É só a gente reduzir tudo ao primeiro quadrante e ver como é que ficam aí as razões trigonométricas. Vamos lá. Quero calcular então esse valor. O cosseno de 150 graus é menos o cosseno de 30, porque falta 30 graus para 180 e o cosseno no segundo quadrante é negativo. O cosseno de 330 graus é igual ao cosseno de 30, porque 330 está no quarto quadrante, então eu olho quanto é que falta para 360, falta 30 graus. No quarto quadrante, o cosseno é positivo, aí menos a tangente de 300 graus é menos a tangente de 60, porque 300 graus está também no quarto quadrante, falta 60 graus para 360. E no quarto quadrante a tangente é negativa, por isso menos antes da tangente. Dá para a gente cortar menos cosseno de 30 com mais cosseno de 30, e antes da tangente, menos e menos vai ficar positivo. Então vai sobrar apenas a tangente de 60 graus. Como a tangente de 60 graus é raiz de 3, então o valor da expressão que eu queria calcular, ele vale raiz quadrada de 3. Sexto exemplo. Se a tangente de 20 graus é igual a A, o valor de tangente de 160 graus mais tangente de 340 graus dividido pela tangente de 200 graus é quanto? Aí eu vou ter que fazer redução ao primeiro quadrante, onde for necessário, e colocar tudo em função de A. Lembrando que a tangente de 20 graus é igual a A. Vamos ver o que vai acontecer aí na questão. Bem, a tangente de 160 graus é menos a tangente de 20,
porque 160 graus está no segundo quadrante, falta 20 graus para chegar em 180 e a tangente no segundo quadrante é negativa. Como a tangente de 20 é A, então a tangente de 160 vai valer menos A. A tangente de 340 também é menos a tangente de 20. Mesma explicação, 340 graus está no quarto quadrante, está faltando aí 20 graus para 360, e no quarto quadrante a tangente é negativa. Então, menos a tangente de 20, como a tangente de 20 é A, a tangente de 340 é igual a menos A. Por último, a tangente de 200 graus. 200 graus está no terceiro quadrante, passa 20 graus de 180, então ela é igual a tangente de 20 graus. Lembrando que no terceiro quadrante a tangente é positiva. Desse modo, então, a tangente de 20 graus é igual a A, que é o valor da tangente de 20. Substituindo, então, os valores que eu encontrei na expressão, até a expressão que eu quero calcular, a tangente de 160 é menos A tangente de 340 é menos A, e a tangente de 200 é A. Menos A com menos A dá menos 2A sobre A. Menos 2A dividido para A, corta os A's, vai ficar menos 2. Portanto, o valor da expressão é menos 2 e a correta é a letra E. Com essa animação feita aqui no GeoGebra, a gente pode perceber as razões trigonométricas de alguns arcos que a gente já trabalhava sem conhecer, por exemplo, sem saber o porquê. Nós já vimos lá no início do conteúdo as razões trigonométricas para o arco de 0 grau, mas a gente não sabia porquê. Então, para mostrar, vamos imaginar aqui, ó, um arco de 0 grau. Como a gente pode perceber, se eu estou aqui com um arco de 0 grau, para achar o seno dele, eu vou ter que projetar aqui no eixo dos senos. Projetando então aqui no eixo dos senos, essa projeção me daria o valor 0. Por isso então que o seno de 0 é 0. O cosseno de 0 grau é 1, porque a extremidade do arco, ela mesma, ela própria, ela já vai estar coincidindo com o valor do 1 do eixo dos cossenos. E a tangente do arco de 0 grau é 0, porque se eu prolongar ele, ele vai cortar o eixo das tangentes no 0, que vai ficar exatamente nesse ponto. Então isso explica por que o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1 e a tangente de 0 é 0. Para o arco de 90 graus, nós sabíamos que o seno de 90 graus ele é 1, o cosseno de 90 graus é 0 e a tangente não existe. Primeiro, por que a tangente não existe? Observemos que à medida que eu aumento o arco, o prolongamento da tangente vai aumentando radicalmente. Então, quando a gente tiver esse arco nas proximidades de 90 graus, o valor da tangente está tendendo a mais infinito. Quando eu pego o arco de 90 graus, então nós vamos ter uma coincidência, na verdade um paralelismo, entre o valor do arco, o prolongamento do arco e o eixo das tangentes. Se o prolongamento do arco vai ficar paralelo ao eixo das tangentes, então com isso jamais o prolongamento do arco vai cortar o eixo das tangentes. Isso explica por que a tangente de 90 graus ela não existe. Bem, além disso, para a gente falar a questão do seno e do cosseno, observe que se eu estou aqui em 90 graus, quando eu projeto isso no eixo dos senos, eu já estou sobre o 1 do eixo dos senos. Por isso que o seno de 90 é 1. E se eu projetar no eixo dos cossenos, trazendo para cá no eixo dos cossenos, eu vou projetar sobre o 0. Por isso que o cosseno de 90 é 0. Continuando aqui a volta no ciclo, quando eu vou aqui para 180 graus, o que a gente percebe? Ó? Quando eu me aproximo de 180 graus, já dá para perceber que a projeção do cosseno vai se aproximar de menos 1, a projeção do seno vai se aproximar de 0 e o prolongamento da tangente está se aproximando aqui do 0 na tangente. Por isso, então, para 180 graus, o cosseno é menos 1, o seno é 0 e a tangente também é 0. Continuando o nosso passeio pelo ciclo, eu vou agora para 270 graus. O que eu percebo quando eu me aproximo de 270 graus? A projeção do cosseno vai se aproximar de 0, aqui, projeção do cosseno vai se aproximar de 0, a projeção do seno vai se aproximar de menos 1,
E observem que a tangente está explodindo para mais infinito. De maneira que na hora que eu fizer esse ângulo, esse arco, coincidir com 270 graus, eu tenho então o seno dele menos 1, o cosseno dele 0, e a tangente dele não vai existir, porque eu terei a projeção da tangente paralela ao eixo das tangentes. Então jamais eles vão se cortar. Desse modo, então, nós observamos que são dois arcos que a tangente não existe. Não existe a tangente de 90 graus e também não existe a tangente de 270 graus. E é interessante a gente observar agora, já que nós já falamos de arco côngruo, que qualquer arco que seja côngruo a 90 ou a 270 graus, também não vai existir a tangente dele. Fechando aqui o ciclo, eu vou agora me aproximar de 360 graus, me aproximar da volta completa, e aí você observa que à medida que eu me aproximo da volta completa, eu terei que o cosseno de 360 vai se aproximar de 1, o seno de 360 vai se aproximar aqui do 0, e a tangente de 360 vai se aproximar também do 0. De modo que quando eu pego o arco então de 360 graus, eu tenho, até mesmo porque ele é côngruo a 0 grau, eu tenho que 360 graus, o seno dele é 0, o cosseno dele é 1 e a tangente dele é 0. Então a gente pode finalizar esse nosso conteúdo mostrando essa tabela, resumo, das nossas principais razões trigonométricas, dos principais arcos. 0, 30, 45, 60 e 90 graus, nós já sabíamos quanto eram as razões trigonométricas deles. Apenas o 0 e o de 90 graus, nós mostramos aí na animação do GeoGebra porque esses valores. E aí acrescentemos a esses valores que nós já sabíamos, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Bem, com esse assunto, com a redução ao primeiro quadrante, dispondo daquela tabela trigonométrica que tem seno, cosseno e tangente dos arcos de 0 a 90 graus, de todos os arcos, dispondo daquela tabela, ou dispondo de uma calculadora científica, tanto faz, você consegue determinar as razões trigonométricas de quaisquer arco. Porque se for um arco muito grande, faz o arco côngruo, depois faz redução ao primeiro quadrante. Se não for um arco muito grande, basta só fazer redução ao primeiro quadrante. Bem, com isso então a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham pegado aí os assuntos que nós trabalhamos, espero que tenham entendido. E aí logo em seguida nós temos uma atividade onde a gente vai treinar, calcular seno, cosseno e tangente de arcos a partir do que nós vimos hoje. Até a próxima aula.